Olá, boa Olá, seja noite. bem-vinda. Boa noite, boa noite. Obrigada, boa noite. Sou eu quem agradeço, minha querida. Um prazer ter você aqui. Ai, o prazer é meu de a gente estar batendo esse papo aqui hoje. Eu estava conversando com Ô, algumas pessoas Darlison, e boa conversei, noite. Hum, conversei com o Rafael Marques, que está aí, ó. Ele é o meu moderador aqui das lives e falei, vamos falar de ensino da para, prótese. E falando de ensino da prótese, não poderia ser. Lógico que nós temos outras pessoas também que poderíamos convidar, muitas, muitas tá? pessoas, né? Muitas Mas pessoas. você tem um pedacinho especial Sim, eu falei, na pessoal história todo das escolas e do ensino da prótese. Por isso, eu te convidei, tá? Obrigada. Eu tenho realmente umas histórias, inclusive essas histórias para o pessoal que está começando hoje, né, na área de técnico, ele está no meu livro, no início do livro, né, o prefácio com José Zarella, que foi o grande precursor das escolas de prótese, o Tomás Gomes, então lá eu tenho contado a história, né, a nossa história, porque o pessoal jovem hoje não tem essa informação, né? E é uma informação interessantíssima, porque nós, como profissão regulamentada, somos muito jovens, né? Vamos dizer assim, né? A nossa profissão é muito antiga, de muitos séculos atrás, mas a regulamentação aqui no Brasil, ela é bem recente. Então, essa história eu conto nessa quarta edição, né? Eu tive o prazer de conhecer o José Zarella, trabalhei com ele, né? Então tive assim eu creio que eu fui assim abençoada, né? Eu entrei numa época em que eu tive o prazer de conhecer os grandes técnicos aqui do Brasil e que fizeram a nossa prótese chegar onde chegou, né? Os nossos antigos que hoje pouco a pouco, né, estão nos deixando, indo para um outro plano. Há pouco nós perdemos o Pedro Arago-Chico, né? Logo em seguida, 2 dias ou no dia seguinte, o nosso Jorge Tamaki, né? E assim a gente vai, logo, logo a gente vai se encontrar lá num outro plano, né? E vamos fazer a maior farra lá, né? Vamos fazer Então os a gente outros fica sorrirem do outro lado, não é? Vamos fazer dente lá do outro lado. do outro lado, olha, que bom, eu tenho um monte de pessoas assim conhecidas e queridas, né? Luciana, Lucimara, Adriana, pessoal todo, meus alunos de Feira de Santana, né? Darlison, Janderson e vários outros que já passaram que eu não consegui ler. Então, Vicente, foi ótimo a gente poder estar conversando e contando a história mesmo, né? Que é muito recente a nossa história, eu acho, né? A nossa história de regulamentação da nossa profissão, Chico, só tem 43 anos. Pois Né? é, então. Foi E é uma regulamentado. história muito legal, porque da regulamentação, 40 e pouco, mas da escola de prótese, que começou com meu amigo José Zarella, que já nos deixou também, foi na década de 60. Né? Ele montou o laboratório dele em 1950 e depois de 12 anos, ele achava que havia necessidade de se passar as informações, porque na época o que que acontecia? Eram os dentistas que faziam as próteses, né? E Exatamente. como tinha muito trabalho, eles pegavam o tiozinho velho, né, o menino do vizinho, e lá eles ensinavam a técnica sem nenhum embasamento científico. E foi o Zarella, né, o José Zarella, que resolveu, né? Ele achava que tinha que formar profissionais, né? Apesar de que nessa época nem regulamentação não tinha.
Então, ele junto com mais dois dentistas, Dr. Sidney e Dr. Amin, né, Yunis, eles se juntaram e conseguiram uma sala no Senac. Isso foi em 1967, né? E eles pegaram um grupo, pequeno grupo de alunos e deram aula. Ele me falava que nesse período eles deram aula de graça lá no Senac, conseguiram montar e era, na verdade, somente auxiliar de técnico, auxiliar de protético. Até que, com muito custo, eles conseguiram. O Senac viu que a coisa fluía bem, né? Que era um curso que ia dar certo, e aí eles conseguiram, junto ao MEC, que fosse regulamentado, então, um curso, mas aí para técnico em prótese dentária. Então, a gente deve muito a esse técnico e que eu fiz muita homenagem para ele, mas que a nossa classe o esqueceu, vamos dizer assim, né? Faltou um pouco de reconhecimento desse grande profissional que foi o Zarella. E aí, quando eles fizeram o curso no Senac, ele, então, achava que tinha que ter profissionais com formação acadêmica, né, para poder tocar o curso com muito embasamento científico e tal. Então, foi quando ele, junto com o TPD, que também era do Senac, né? Ele trouxe o Tomás Gomes, que foi um dos pioneiros colaboradores dele nessa luta de início de ensino. Olha aí o Tomás, né? Lá atrás, Mas, em inclusive, 67, foi aluno deles, 68. né, o Tirley? Foi aluno dele lá no Senac. E Aí, aí, quando terminou ele... o curso, eles convidaram o Tomás para ser o professor, né? Isso, exatamente. E aí, ó, Tomás é Tomás, né? É um concurso, não dá Mas para tem uma falar história, menos. Tomás tem uma história única na prótese. Ah, tem. A gente sabe da história dele, mas eu gostaria que você contasse a sua história, Shirley, porque você falou dos grandes professores, tá? Eu conheço a sua Então. história e eu gostaria que você contasse a sua história. Como é que você entrou na Bom, prótese? mas deixa eu contar antes o que aconteceu lá no Senac, né? Então, Ah, o Zarella convidou os professores doutores, que foi Gervásio Guedes Moreira Júnior, que foi, inclusive, meu professor de prótese dentária, que nos deixou há pouco tempo também, o Munenô Boshiro, que não dá para esquecer dele falando em escola de prótese, né? Foi meu professor também, e o doutor Pedro Henrique, que hoje reside em Teresina, Pedro Henrique de Godoy, e eles é que começaram a tocar realmente o Senac com um curso técnico. E eu acabei caindo de paraquedas lá, né? Então, a minha história com a prótese dentária foi assim, meio que, né, eu estava procurando alguma coisa assim que me desse uma satisfação maior, porque oi? na época que eu fui procurar esse curso, aliás, nem foi esse curso que eu fui procurar no Senac, eu já era professora. Eu fiz ciências físicas e biológicas e já fazia 12, 15 anos que eu lecionava matemática, ciências e biologia, era professora já, né? E aí o governo do estado de São Paulo acabou com o ensino estadual. O ensino estadual aqui em São Paulo era coisa de elite mesmo, era fantástico, era um ensino para ninguém botar defeito. Quando houve a mudança de governo, em 1980, né, 78, 80, o ensino foi por água abaixo, né? O governo do estado mudou toda a grade curricular, implementou aquela história da recuperação, né? E o ensino teve uma decadência muito grande. E isso me deixou muito chateada, né? Porque eu sempre fui meio assim, casquinha de ferida, vamos dizer assim, muito exigente, né? E aí eu fui procurar outra coisa, porque estava me deixando muito chateada, porque você tinha que aprovar alunos sem condição de ser aprovados, né? E eu achava que isso não era correto, porque a gente estava formando pessoas sem conhecimento nenhum, sem, vamos dizer, preparo nenhum para a vida, né? E aí eu passei em frente ao Senac,
tinha uma fila imensa, Senac, saindo pelo ladrão. Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo aí, né? E aí eu entrei para perguntar. Era inscrição para o curso de prótese dentária. Tinha mais de 500 candidatos para 60 vagas, 63 vagas. Eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu entrei, me inscrevi e fui fazer os exames de seleção, que era um vestibular mesmo, um vestibulinho. Eram provas escritas, ciências, matemática e conhecimentos gerais, se não me engano. Aí nós tínhamos uma prova prática para ver habilidade manual, não tinha nada a ver com dentes, né? Mas era uma provinha de habilidade manual, e depois uma entrevista com os professores lá do Senac. E aí, caí de paraquedas lá. E é onde eu estou até hoje. Foi assim, uma paixão assim, de cara mesmo. Foi muito legal. Eu acho que a pessoa não entra numa coisa por acaso. Tá? É verdade. Você passou lá e tudo viu tem essa seu fila porquê. E resolveu a fazer porque você viu que alguma coisa boa você poderia fazer pela prótese. Tá? De repente, foi assim, depois eu tive o laboratório, montei o laboratório e tal, e aí o Senac aumentou, né? Teve uma reforma no Senac e aumentou o número de professores em cada turma. E aí eu fui fazer a seleção e acabei entrando na seleção para professor também, né? E lá começou a minha história de professor mesmo. Estou professor até hoje. Eu penso que é o seguinte, todo mundo te conhece, todo mundo já ouviu falar de você, tá? Mas não sabe a importância que você tem no ensino da prótese, a responsabilidade que você teve em tudo isso e a sua importância nisso daí. Nós temos... Eu acho que é um trabalho assim, foi um trabalho assim de uma equipe mesmo, né? Eu acho que o Gervásio, o Oshiro, né, o Pedro Henrique, esse pessoal todo teve assim uma importância muito grande, inclusive na minha vida também, né? Porque eu entrei na equipe assim de paraquedas mesmo, vamos dizer assim, porque na época a profissão era estritamente masculina, né? E no Senac é diferente, né? Os professores eram 14 professores, não tinha nenhuma mulher, né? Aí cheguei eu lá, né? Tá dando uma travadinha? Né? Aí começou um trabalho de, vamos dizer assim, abrir as portas para as mulheres na prótese mesmo, né? E existiam muitas protéticas, mas que não se destacavam, né? Porque tinha aquela coisa assim do machismo mesmo. Nossa sociedade é machista mesmo, não adianta a gente negar, né? Mas as protéticas, elas ficavam nos laboratórios trabalhando, né? Mas não tinha uma evidência. Até que a gente conseguiu botar agora. Hoje nós estamos, assim, as mulheres estão bombando. Estão bombando. Gente, olha, eu não tive o meu ensino ensino da prótese, o meu aprendizado da prótese não foi escola, porque até hoje, em Brasília, nós temos uma única escola que só foi fundada em 2000. Nós temos uma outra aí que está dando... seu vídeo está picotando. O seu. Tá ok, gente? A imagem? A imagem tá, mas a sua fala está picotando de vez em quando. A fala que está picotando. E agora? Alessandra, que... Alessandra está aí, ó, linda. Então, obrigada, veja bem, Lê. eu não tive, o meu aprendizado não foi numa escola de prótese, eu tive que correr atrás, tá?
não era fácil, porque a gente não tinha livros, a gente não tinha internet, tá? E, infelizmente, os colegas não gostavam de ensinar. Essa era a verdade. Quando a Shirley falou que só existia homens nos laboratórios, e a maioria dos laboratórios que a gente entrava, só tinha, se tivesse uma mulher lá dentro, ou ela era secretária, ou ela fazia o cafezinho e a faxina do laboratório. E hoje a gente entra em laboratórios aí que tem muito mais meninas do que meninos. Eu tive a oportunidade, de 2000 a 2003, dar aula na escola de prótese que tem aqui em Brasília, e os melhores alunos que eu tive na escola foram as meninas. Por quê? Porque a mulher tem a mão mais delicada, a mulher é mais caprichosa, ela é mais persistente. O homem desiste fácil, quando ele não dá conta, ele desiste, ele não tenta novamente, tá? O meu contato com o ensino, com o ensino da profissão, o ensino do TPD, só aconteceu, para quem, eu já contei isso para muita gente, e só aconteceu em 1985, quando eu encontrei a Shirley no Senac. Tá? Quando eu fui lá em 1985 fazer a prova para tirar o meu certificado, o meu TPD. E lá eu encontrei a Shirley. E a Shirley me mostrou, nessa caminhada, o quanto era importante a gente estudar, a gente fazer curso, a gente correr atrás e procurar melhorar o dia a dia do nosso trabalho. Foi ela que me apresentou o Tomás Gomes, foi ela que me mostrou os cursos que eram interessantes, tá? Então, olha a sua importância, Shirley. Não é só eu tenho certeza que não é só na minha vida, não. É na vida de muita gente, na vida de muito colega protético e colega protética que está por aí. Nós temos aí, que está nos assistindo, o professor Flávio Sargento Alebê. Meu amigo, meu companheiro, faz parte da minha equipe há quase 30 anos. Exatamente. Flávio, ao concurso. Para quem eu gostaria de mostrar, Shirley, para quem não conhece, ó, é isso daqui, ó. Esse é o livro dessa professora aí, do Flávio e da Edilene. Ela já tem várias edições que estão sendo, se não me engano... É a última, ó. Essa é a quarta. Essa minha aqui é a segunda edição. Tá? Pois e eu costumo dizer... Já estamos na quarta. Agora, este livro, ele tem um culpado, né? Porque eu lecionava prótese dentária lá no Senac, depois eu e o professor Oshiro fomos convidados para montar a escola na Barra Funda, que era o Flamingo, o antigo Flamingo, depois virou o Colégio das Américas. Ficamos lá com o curso durante quase 15 anos, né? Mas a escola virou faculdade, então os cursos técnicos foram eliminados. E nós, no Senac, no Colégio das Américas, usávamos apostilas, que eu e o Oshiro tínhamos preparado. Todas as disciplinas, nós preparamos apostilas com toda a grade curricular para poder ter uma orientação aos alunos. E de lá, eu fui convidada pelo Tomás Gomes para reformular o curso técnico lá da Fundação da USP, lá na cidade universitária, em 2000. E para isso eu precisava levar minha equipe. Então eu convidei, na época, o Flávio e a Edilene, que já lecionavam comigo lá no Colégio das Américas, foram meus alunos no Senac, né, e foram, vamos dizer assim, treinados e aprenderam a ser professores lá no Colégio das Américas. Fomos para a USP, junto com o Carlos Henrique, que era um dos funcionários do Tomás, né? Então, junto com o Tomás, nós reformulamos o curso lá, e lá nós ficamos durante 13 anos também. E toda vez que começava uma turma nova, eu queria morrer, porque as apostilas, a gente pegava um volume das apostilas, a cada início de disciplina, o aluno tinha que xerocar.
e aí a gente tinha que ficar atualizando no boca a boca. Então, era uma coisa horrorosa. E eu vivia reclamando. Falava, ah, meu Deus, de novo, oh, tá horrível. E o Flávio disse para mim assim, em 2009, ele falou, para de reclamar e faz. Faz alguma coisa, faz um livro. Você tem material, nós estamos aqui. Eu falei, que fazer livro? Tá ficando louco, eu tenho capacidade de fazer livro. Ele bebeu. Ele, não, vamos fazer. E aí ele foi atrás de editora, combinou com o editor, marcou um dia para o editor ir lá na USP, um dia que eu dava aula lá, e falou, olha, o editor Napoleão vai vir aqui na USP, você traga todo o seu material, que ele quer ver seu material, se vai compensar fazer alguma coisa ou não. E essa editora, ela só faz livros médicos e odontológicos. Então, eles estão, assim, agora eles estão com uma parceria com a Quintessência alemã. Então, tá um negócio, assim, bem bonito mesmo. E aí ele foi até a USP, eu mostrei as minhas apostilas, meu material, ele falou, nossa, Shirley, esse material vai dar um livro maravilhoso. Falei, vixe, agora danou-se, né? E nós estamos em fevereiro, e aquele ano tinha o congresso da APDESP, 2009. Ele falou, nós vamos fazer esse livro e nós vamos lançar lá no congresso. Falei, você tá louco? Tem 8 meses para fazer. Falei, vixe Maria. Aí foi uma correria. Flávio, Edilene, fazendo os trabalhos, fotografando. Foi, assim, um trabalho, assim, bem legal mesmo. E aí surgiu a primeira edição, né? E aí para frente nós não paramos mais, né? O trio, então, a gente está procurando a cada edição que esgota, a gente procura atualizar, né? Colocar novas técnicas, novos materiais, e estamos levando, né? Deixando pelo menos esta contribuição para a nossa área técnica. E, para nossa satisfação, as escolas de odontologia, muitos alunos acadêmicos de início, né, primeiro, segundo anista, estão utilizando bastante o nosso livro também. Então, a gente tem, assim, muita gratidão mesmo, né? É uma gratidão imensa. Eu acho que nós fomos abençoados, né? E vamos deixar essa contribuição para a nossa área. Acho que valeu. Hoje eu conversando com uma dentista que eu estava ali atendendo, e Luiz, a filha boa dela... noite, Luiz. A Luiz, filha dela... um abração, como que é? Um abração grandão. De Grande, montão. Essa dentista me disse que a filha dela está fazendo odonto. Aí, quando eu falei que eu tinha uma live contigo hoje, ela é minha seguidora no Instagram, ela falou, eu vou assistir, porque a minha filha falou desse livro. Eu falei, pois eu tenho o livro dela para quem quer aprender prótese, saber como é que funciona o laboratório, é o melhor livro que tem. Eu costumo dizer que as escolas deveriam adotar esse livro como apostila, tá? E muitas vezes o aluno procura aonde se vende o livro e não acha. Eu já te falei isso algumas vezes, né? Tá? Então, eu acho que esse livro que vocês pensaram nele, quando eu digo vocês, é você, o Flávio e a Edilene, vocês pensaram fantasticamente, porque ele está mastigado, está tudo ali. Eu tenho uma segunda edição. Eu sei que nas próximas edições já veio atualização. Tá? Já tem atualização. Então, e qual foi a minha preocupação? Eu, como estou professora, né, de mocinha, então a gente vê as dificuldades que o aluno tem, dificuldades dos alunos e das apostilas que eu e o Chiro produzimos durante os 30 anos, né, de carreira que a gente tem como professores. Eu percebi que nós tínhamos que fazer a linguagem científica, mas de uma forma bastante clara, para que o iniciante, né, pudesse compreender, né, os conceitos científicos e, inclusive, poder desenvolver as técnicas. Então, esse livro é um livro completo do curso técnico. Ele tem todas as disciplinas,
que um curso técnico completo deve ter, né? Então, desde do espaço físico, que é o laboratório, equipamentos, né, os materiais que vão ser utilizados e todas as disciplinas. Que um técnico, por mais especialista que ele seja em qualquer área, no meu entender, ele tem que conhecer todas, mesmo que seja superficialmente, né? Ele tem que conhecer o que é a prótese dentária, a amplitude que é essa nossa profissão, né? E aí ele vai se especializar naquela que ele mais se adaptou, que ele mais se identificou, mas tem que conhecer todas. Eu acho que é uma coisa assim ampla mesmo, né? Para a gente poder ser um. Olha, você, Shirley, que conhece toda a minha história, tá? E nós já temos uma amizade desde 85, tá? Eu fui obrigado a aprender todas as áreas do laboratório, todas. Eu fiz cerâmica, travou a minha? Ó, eu fui obrigado. A internet aqui não está muito boa e deu um temporal aqui, caiu até pedra de gelo. Ah, João Café, boa noite. Nossa, aqui hoje está mais quente do que ontem. Deu uma esquentadinha hoje, não está tão frio. Eu vim embora, né? Eu vim embora de São Paulo, aí o calor chega, né? É só eu chegar aí o frio. Estava frio mesmo, né? Nosso encontro na sexta-feira, lá no estado, Tomás Gomes, com o Frederico, foi fantástico aquele encontro. Fantástico foi muito aquilo. bom. Então, veja bem, Shirley, eu fui obrigado a aprender todas as áreas da prótese. Ortodontia, removível, cerâmica, tudo. Porque eu fazia tudo isso no meu laboratório. Não era eu que fazia tudo, mas o meu funcionário fazendo, eu tinha que saber fazer para corrigir. Tá? Então, eu fui obrigado a aprender tudo. Infelizmente, as escolas de prótese hoje, e eu costumo dizer que a gente só tem uma escola referência, não estou menosprezando as outras, mas a gente só tem uma escola referência, que é a escola do Senac, tá? Que é onde você deu aula, onde eu fiz vários cursos lá, e a gente tem a oportunidade de ver o desenvolvimento do aluno. As outras escolas deixam muito, mas muito a desejar. Porque... Bom, então, eu vou colocar mais uma aí na sua lista, né? Eu sei que o Senac é referência, né? O Flávio continua lecionando lá, a Edilene também lecionou lá, né? Agora, eu e o Flávio e o professor Toninho, especialista em estrutura de PPR, fantástico profissional, também faz parte da minha equipe, num curso que estamos realizando em Feira de Santana, na Bahia. Nós vamos para lá uma vez por mês, o curso são 24 meses, e estamos lá desde 2013. Olha quanto tempo já temos, Estamos já na 6ª turma, né, formando a 6ª turma já em prótese dentária, então eu vou ter que te contradizer, que agora não é só o Senac. Não conhecia ainda. Escola lá, aula lá. em Feira de Santana. Tá? Eu sabia que você estava indo lá, e que você estava indo lá e fazendo um trabalho legal. Você, o Flávio e mais outros. A Edilene nos deixou em 2018, né? A Edilene nos deixou, ela lecionou com a gente até 2018. E depois, 2019, ela já, o laboratório dela está bem, graças a Deus, um sucesso. Então, a presença dela era muito exigida no laboratório. Então, lá para ela sair, viajar, né? Porque nós viajamos na quinta-feira e voltamos basicamente na segunda de manhã. Então, ficava complicado para ela se ausentar do laboratório, né? Então, ela nos deixou em 2018, se não me engano, ou 2019, e ficou, então, lá eu e o Flávio. E a parte de PPR sempre foi, desde a primeira turma, foi o nosso companheiro Toninho, que vai lá e dá um show
de PPR, né? Então, nós estamos lá trabalhando assim com muito afinco, com muita, né, muito legal. E aí a gente usa o livro mesmo como referência, né? Então é o nosso trabalho e está muito gostoso de trabalhar lá. Gosto muito dos alunos de lá. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de conversar com uma menina, uma protética, que estava na dental escolhendo um dente, tá? E me apresentaram a ela, ela veio conversar comigo e se formou na escola em Brasília e disse que durante 1 ano e meio ela foi na escola e não aprendeu prótese. Que ela foi aprender depois no dia a dia, no laboratório. Então isso é difícil para quem... Porque, veja bem, a nossa profissão é absurdamente fantástica. Tá? Eu estou nisso já há mais de 50 anos, e a gente não pode falar, porque senão o pessoal vai falar que a gente é muito velho, não é? Não, eu só digo que você também estava lá na Arca de Noé. Não, eu porque você falou não estava lá, mas eu que você estava presente quando houve a assinatura da regulamentação da nossa profissão em Brasília, né, com o ministro do Trabalho, junto com Romeu Bertolino, Durval Januzzi, e você me disse que você estava lá. Então, você é bem jovem, né? Eu era um garoto na época. Em 79, eu já tinha 9 anos de laboratório, e o nosso patrão, que era muito amigo do pessoal daí de São Paulo, pegou todo mundo do laboratório e falou, vamos lá, porque está assinando a lei então, para criar a nossa profissão. Está sendo sancionada. Nós temos que lembrar dessas pessoas, né? João Vilela, né? O Durval Januzzi, o Romeu Bertolino. Então, e eles tiveram essa facilidade de chegar aí, porque o Vilela trabalhava na época em Brasília, né? Exatamente. E conhecia a secretária do ministro do Trabalho. Então, facilitou a comissão, que era daqui do Sindicato de São Paulo, né, que conseguiu, então, fazer todo esse trâmite junto com o deputado de Curitiba, né, o Fraga, que levou esse projeto da regulamentação, né? E aí conseguiram, então, foi muito, assim, trabalhoso para eles, porque eu me lembro que o Romeu Bertolino dizia que toda a despesa era de cada um, né, para ir até Brasília e voltar, e todos os encontros, as reuniões. Esse pessoal realmente foi assim, batalhador mesmo, guerreiro, e a gente deve muito a eles, né? Infelizmente, a maioria nos deixou. Nós temos um outro projeto de lei que está em andamento, tá? Já passou pela Câmara, agora está no Senado Federal. A Lei 6.710 já não existe mais. Ela foi derrubada e agora entrou uma nova lei, se não me engano, 6.610, não me recordo o número dela certinho, que foi de 2019, tá? Essa lei é de autoria do senador Álvaro Dias, tá? Ela já foi aprovada na Câmara e agora está para votação final no Senado. Quer dizer, agora não, porque não se faz mais nada esse ano em política em Brasília. E nós temos uma emenda nessa lei, onde nós queremos incluir o nosso direito de voz e voto. Tá? Porque o único direito que nós temos dentro dos conselhos, tá, regionais de odontologia e ao Conselho Federal, porque nós não pagamos para o Conselho Regional, nós pagamos para o Conselho Federal. E o único direito que nós temos lá dentro é de pagar e ficar calado. Exatamente, de pagar e ficar calado. Tá? Nós não temos voz. E o que nós queremos é voz e voto. Exatamente. Agora, eu recebi há alguns anos uma carta do Conselho Regional de Odontologia. Eu falei, nossa senhora, será que eu tenho alguma parcela atrasada, alguma coisa assim? E eu dei muita risada, porque eu falei, nossa, olha como eu estou antiga, né? Quando a gente completa o Zenta, né? Vamos dizer, os 70,
o conselho manda uma carta dizendo que agora você é sócio remido. Então, a partir daí, eu já não pago mais a Você é mensalidade. Mas isento tem que curar da anuidade. Eu estou chegando lá, eu estou chegando. Se Deus quiser, eu vou chegar. Me alcança. Eu penso que é o seguinte, Shirley, não é fácil a gente fazer alguma coisa pelo protético. Tá? Não é fácil. Porque, infelizmente, tá, se a prótese é o que é hoje, a culpa é nossa, do próprio protético que não quer participar. Eu não canso de bater nessa tecla. Tá? Nós tivemos aí um evento em São Paulo, que é o maior e único congresso exclusivo de prótese no mundo, que é fantástico. Tá? Eu falei isso aqui na live que foi feito ontem com o Ian Barroso e vou repetir novamente. Muitos colegas daí de dentro de São Paulo não foram ao evento. Não é mesmo? Muitos colegas que moram em São Paulo, têm o seu laboratório em São Paulo, não vão no evento, não vão participar, porque acha que lá não tem nada que se aprender. Tá? E tem eu estive em todos. Eu estive em todos. Se facilitar, eu sou o único protético fora do estado de São Paulo que estive em todos. E você testemunha disso. Verdade. Tá? Porque a gente sempre se encontrou nesses eventos. Então, o protético é preciso colocar na cabeça dele, e hoje está muito fácil ele estudar. Hoje está muito fácil ele aprender. Porque está aqui na internet, gente. Os livros estão na internet, os professores estão na internet. Tá? E os livros hoje já não são tão caros. Eu, quando comecei na prótese, para a gente ter um livro, pegar emprestado o livro do patrão ou de um outro colega, a gente tinha um medo tremendo de perder aquele livro e ter que pagar, porque era o salário da gente do mês. Tá? E hoje o livro é acessível para todo mundo. E o protético, infelizmente, não quer estudar. Não é verdade? Tá? Está mudando, viu, Vicente? Eu tenho visto que está ocorrendo mudanças. A gente tem muito mais técnicos em evidência hoje, estudiosos. Eu acho que está mudando bastante, né? Eu acho que a mentalidade, né, por conta da tecnologia, tudo, tem facilitado muito, e eu tenho visto bastante mesmo técnicos já com essa coisa do aprendizado, de estudar. Eu tenho visto principalmente os novos técnicos, que pelo menos os que passam pelo Senac, ou que estão passando, né, que o Flávio comenta, e que estão em Feira de Santana, nossa, eles são assim, todos. E eu tenho assim, uma grande satisfação de dizer que lá em Feira de Santana, tenho uma média de 80% a 85% dos estudantes que passam por lá estão no mercado de trabalho. O que em muitas escolas aqui de São Paulo a gente não vê. A gente vê o oposto. 15% a 20% vão para o mercado de trabalho depois do curso. Agora, lá na Bahia, em Feira de Santana, eu tenho todo orgulho e falo de boca cheia, né, que os nossos alunos lá, 85% vão para o mercado de trabalho, são estudiosos, estão, assim, tendo o maior sucesso na vida. Então, lá é uma satisfação muito grande. Eu não estou mais aqui lecionando em São Paulo, estou lecionando apenas lá em Feira, mas é uma satisfação e um orgulho muito grande de eu estar lá com esse pessoal que vem de fora, né, com muita vontade de aprender. A maioria é de fora de Feira de Santana, das cidades circunvizinhas, né? Tem um aluno até de Aracaju lá, né? Então, que vem no final de semana, tem alunos que moram muito distante, não vou me lembrar agora as cidades, mas são alunos que vêm e tem uma despesa muito grande, né? Porque eles vêm na quinta, passam o final de semana, não só material de aula, mensalidade, pousada, né? Hotel para ficar, alimentação. Então, são despesas grandes. E, graças a Deus, a gente tem tido, assim,
muita satisfação mesmo de tê-los lá, participando de tudo e aproveitando, né, o período que eles estão lá. Então, o Flávio não me deixa mentir, nem o Toninho da PPR. Eu acho importantíssima a participação de professores, quando a gente bate papo e conta essas histórias e fala sobre o ensino da prótese, porque é o seguinte, quando eu falo no SENAC, porque foi o SENAC que foi a escola que eu mais frequentei. Os cursos que eu fiz, fui fazendo com o tempo, fiz a minha especialização no SENAC em 2001, 2002, na primeira turma. Tá? Olha lá, Jacobina. O pessoal está postando a cidade, porque a Shirley aqui, né, não me lembro da cidade que a gente tem de Jacobina, de Ixu, de Serrinha, de Lauro Freitas, né, de várias cidades de lá. Olha lá, Santo Antônio de Jesus. Que bom, que bom. Então, eu vi alunos do SENAC que estavam lá fazendo o curso, que o aluno já estava indo para o laboratório. Tá? Ele já estava interessado. E eu sempre falei isso para os meus alunos. Quando eu dei aula de 2000 a 2003 aqui em Brasília, eu dizia para o aluno, não está fazendo nada? Procura um laboratório. Vai para lá só para olhar. Tá? O meu laboratório vivia cheio de aluno. E os melhores alunos que eu tive na escola foram os alunos que iam para o meu laboratório. Eu tive um senhor no curso de prótese, que ele tinha 65 anos, da cabeça branquinha. Ele era aí de Sorocaba, a filha dele foi transferida, quer dizer, o marido da filha, que era militar, foi transferido para Brasília, ele só tinha uma neta, tá? E a esposa não queria ficar longe da neta. Ele era aposentado e veio embora para cá. Aí um belo dia, diz que ele, olhando no jornal, viu lá o curso de prótese. Aí foi lá fazer o curso de prótese. Tá? E ele chegou lá no curso, naquele primeiro dia de aula, onde a gente faz a apresentação, cada um se apresenta, não é isso mesmo? Eu não sei se você fazia isso, mas cada aluno se apresentava, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos, eu faço isso, por que eu vim fazer o curso? E ele sentado lá no fundo da sala, aquele velhinho de cabeça branca. Isso em 2002, tá? Aí, quando todo mundo se apresentou, eu falei, ele não falou nada, eu falei, e o senhor veio trazer uma filha, uma neta? Tá? Eu falei, bom, deve estar acompanhando alguém, né? Ele falou, não, eu sou aluno. Tá? Ele chamava Seu Israel. Tá? Sou aluno. Quando foi na segunda aula, ele me perguntou, professor, onde é o seu laboratório? Aí eu falei, onde era o meu laboratório? Posso ir lá? Eu falei, pode. Quando foi no outro dia, ele apareceu no laboratório, 2h da tarde. E conversa, a aula só era 7h30 da noite, conversa vai, conversa vem, ele olhando e o pessoal trabalhando, ele chegava do lado de um, do lado de outro e ficava. Quando foi no final do dia, ele... Professor, onde é que está a vassoura e o rodo? Eu falei, como vassoura e rodo? Falei, o que foi? Caiu, derramou alguma coisa? Não, não, é para eu passar a vassoura aqui para você. Quer dizer, falei, não precisa, seu Israel, tem a menina que faz isso amanhã de manhã cedinho. Não, mas eu estou aqui, passei o dia inteiro, não me custa nada fazer isso. E ele fez. Passou a vassoura nas 3 salas e limpou as 3 salas. Quando ele foi sair, ele falou, professor, eu estou indo agora para a aula, mas amanhã eu posso voltar de novo? Eu falei, pode, né? E ele passou durante o curso inteirinho indo para o meu laboratório. Tá? Ele não deve estar mais vivo, porque ele voltou para Sorocaba e de vez em quando a gente se falava no telefone. Ele pegou, montou um laboratório na casa dele e a esposa dele ia buscar o trabalho para ele fazer. Ele falou, cara, eu não deveria ter sido metalúrgico, eu deveria ter sido protético. Tá? Porque ele adorava o que fazia. Não é verdade? Willy. Tá? Então, eu acho que é o seguinte, o aluno precisa ter o incentivo do professor, e o professor tem que ter a vontade de ensinar. Não é verdade? Tá? Eu conheci você, conheci o Oshiro, conheci, eu não me lembro o nome dele, mas aquele que fez o núcleo
Bitripartido. E era seu colega aí no Senac. Tá? Conheci vários professores aí, não é? Então, eu acho e essa limpeza de laboratório, no final da aula, isso é implantado lá na nossa escola também. Eles chegam com o laboratório limpo, eles saem, eles têm que deixar do jeito que encontraram. Porque isso é para a vida, né? A bancada de trabalho no laboratório, ela pode estar bagunçada, cheia de poeira durante o dia, durante o trabalho, mas a hora que você vai sair, você tem que deixar tudo organizado. Para chegar no dia seguinte, está tudo organizado para você poder trabalhar, né? Então, isso é implantado lá também. E o Flávio é exigentíssimo também, né? Então, a gente tem que fazer disso um costume, é um hábito, né? Deixar a bancada limpa torna-se um hábito, assim como escovar dentes, né? Ô, Shirley, eu gostaria só que você desse uma folheada no seu livro. Olha, tá aí. E falasse a respeito dos capítulos, do que começa o livro e o que termina. Pode ser? Tá. Pode ser. O livro, então, Nildinha, boa noite, a Nilda Sacomura, professora de ortodontia, fantástica, Nildinha. Está convalescendo de uma gripe danada, mas junto com algumas coisinhas, né, Nilda? Boa noite, menina. Então, voltando aqui ao nosso livro, ele é o curso completo de prótese dentária, de técnico. Então, a gente inicia, evidentemente, nós iniciamos com o prefácio dos meus amigos, né? José Zarella, Tomás Gomes, os dois já nos deixaram, né? O Luiz Fernando Burato, da CNG, que você conhece, e tem uma participação também aqui no nosso livro, na prótese fixa, né? E não podia deixar de ter o nosso querido professor Oshiro, né? Porque, afinal de contas, eu estudei, foi meu professor, depois trabalhamos lecionando juntos, né? Durante 25 anos, né? Trabalhamos juntos, e nosso currículo, né? O currículo Edilene, Flávio, Shirley, e começamos, então, com equipamentos instrumentais. Todos os equipamentos instrumentais que nós utilizamos, né, dentro do laboratório, a gente descreve no primeiro capítulo, para mostrar o que a gente utiliza, qual a indicação, para que serve cada equipamento e cada instrumental. Em seguida, né, a gente usa também, tá vendo? Em seguida, nós vamos falar de materiais, né? Os materiais que nós utilizamos, tanto odontológicos como protéticos. A gente fala um pouquinho sobre a estrutura, né, química, a estrutura física dos estados físicos, dos sólidos, as tensões que os nossos materiais recebem, porque a gente trabalha com material basicamente sólido ou amorfo, que é a cera, que não é um sólido rígido. E todos eles têm uma composição e têm um comportamento. Então, a gente tem que estudar os materiais, né? Como que a gente vai trabalhar com esses materiais, qual o comportamento do material, composição, indicações. Por quê? Nós temos que conhecer o material para poder ter o resultado esperado. A gente tem que conhecer o comportamento do material para saber como é que ele vai reagir e qual a forma de se trabalhar. Porque a gente tem que respeitar, né, todo o trabalho do material. Nós temos que respeitar o tempo de trabalho, temos que respeitar o tempo de descanso, né? Temos que respeitar a pressão que ele aguenta, né? Então, nós temos que conhecer o material. Então, o segundo capítulo do livro fala só sobre materiais, o comportamento, composição, né? Indicações, como manipular,
né? Como separar um material do outro. Então, a gente tem todos, não vou dizer todos, porque sempre surgem novos e tem que ficar para nova edição, né? Mas o que a gente vai utilizar dentro do laboratório, a gente tem descrito neste capítulo de materiais. Em seguida, nós vamos falar sobre a anatomia. Anatomia e escultura dental. A anatomia... Esse capítulo aí é absurdamente fantástico. É um capítulo que fala sobre a cabeça de uma forma assim simples, mas bastante coesa, né? A parte que nós técnicos vamos trabalhar, que é mandíbula e maxila, né? Os ossos. Vamos falar um pouquinho também de músculos, né? Porque nós temos uma série de músculos importantíssimos na mastigação, elevação de mandíbula, abaixamento de mandíbula, né? E também a nossa famosa ATM, né? E aí que a gente conhece um pouquinho da fisiologia do aparelho estomatognático, aí nós vamos falar especificamente de quem? Do dente, né? Da estrutura dentária e de toda a parte do periodonto. E aí que nós vamos trabalhar o dente. O dente na parte de anatomia, né? Nós vamos trabalhar o dente individualmente, ó, né? Dentro do arco, e individualmente todas as faces dos dentes anteriores e dos dentes posteriores, face a face, todos os acidentes anatômicos, né, de cada dente. Então, dos dentes anteriores, a gente tem as 4 faces, e dos dentes posteriores, a gente tem as 5, por conta da oclusal, né? Que os dentes anteriores, a gente tem uma lâmina, que é o bordo incisal. E aí, feito toda essa descrição, né, dos dentes superiores e dos dentes inferiores, diferenças entre ambos, né, dos arcos, aí a gente vai entrar com aquela parte prática, que é a escultura regressiva, para colocar em prática aquilo que nós aprendemos na teoria, né? Então, a gente vai detalhar, né, no bloquinho, aquele bloquinho de cera, o famoso bloquinho de cera, todos os dentinhos, os acidentes anatômicos. E aí, aprendemos individualmente cada dente, vamos, então, aprender o enceramento de superfície oclusal no arco dentário, só que utilizando quem? O articulador semi-ajustável, né? O articulador tipo ASA. E aí, nós também vamos ensinar como é que transportamos os modelos para o articulador com a mesa de Camper, ou, se não tem a mesa de Camper, a gente cria uma com cera utilidade, né? Então, no prático, a gente também vai demonstrar para os alunos como é que a gente pode transferir para o articulador se eu estou sem a mesa de Camper. Então, a gente tem toda aquela inclinação do ângulo de Bennett, né? Da trajetória condilar, né? Curva de Spee, tudo bonitinho. E aí, a gente vai, então, partir para aquela técnica convencional do enceramento de superfície oclusal, que é muito comum hoje, né? Ó, com as ceras coloridas, né? Definindo o que é cúspide, altura de cúspide, vertente, né? Arestas. Então, daí facilita bastante, porque o aluno, até aqui, ele vai gravar, né, toda a anatomia, porque para fazer qualquer prótese, você tem que conhecer a anatomia. E aí, em seguida, que ele está com a mão na massa, né, está fresquinha a anatomia, a gente entra com a prótese fixa. Dentro da prótese fixa, nós vamos estudar, basicamente, 1 ou 2 peças de cada tipo de prótese fixa. Provisórios, né? Várias técnicas, as técnicas de usar o silicone, as técnicas de enceramento. Então, vamos começar com os provisórios. Dos provisórios, várias técnicas, ou com resina alto, ou incluindo
em mufla com resina termo, isso tudo é dado, né? E construção de troquéis, né? Os troquéis a gente vai explicar várias técnicas de troquéis. Essa edição está com a cutraque ainda, né? Que é a forma de fazer o troquel de pino, né? Usamos hoje aquele kit da Easy, né? Aquele da TDR, que a gente utiliza bastante agora. E aí nós vamos fazer as próteses unitárias. Depois os provisórios e os troquéis, vamos fazer prótese unitária. Metalizada, as incrustações, coroa total metalizada, para entender, coroa vinir e uma fixa de 3 elementos para que o aluno possa entender. Fazemos copings também, né? Para a aplicação de cerâmica, ou aplicação de resina foto, núcleos, né? Os núcleos, toda a parte estrutura de núcleo. Falamos um pouquinho de núcleos bitripartidos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito também. E aí, então, núcleos bitripartidos, tá vendo aí? E também inclusão, daí vem a fundição, né? Inclusão, a fundição, metais, né? As falhas estruturais que acontecem durante a fundição, inclusão, técnica de inclusão. Então, é um livro bem completo, né? Nessa área de prótese fixa. E aí, nós temos soldagem e tal, e aí nós vamos falar de materiais estéticos, porque lá nós fizemos provisórios e a estrutura metálica, soldagem, fundição, né? E no livro também temos, ó, a parte de material estético, né? Para iniciante, que vai ser colocado assim, que nem uma receitinha de bolo, primeiro faz isso, segundo faz aquilo, sem mudar a ordem, né? Porque aqui não é que nem matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto. Na prótese, a ordem da sequência altera totalmente o nosso produto. Então, a gente vai ter aplicação de resina foto, uma aplicação de cerâmica, e isso a gente faz no curso também, né? 1 ou 2 elementos só de aplicação de cerâmica, 1 ou 2 elementos só, porque o nosso tempo de curso é muito pequeno. Ontem você estava falando com o Ian, que deveria ter, assim, 4 anos de curso, mas aí ninguém ia fazer curso de prótese, né? Então, a gente tem que dar uma noção geral do que é a prótese em si. Então, o que é bem colocado são o quê? Os princípios fundamentais, né? O arroz e o feijão muito bem feito. A partir daí que ele vai para a vida, para o laboratório, então aí ele vai desenvolver outras habilidades, as especializações, né? Mas eu acho que na escola a gente tem por obrigação apresentar ao aluno, aqui nós temos implante, né? A gente faz também no curso lá em feira um elemento sobre implante. Então, criamos o modelo, eles trazem, colocamos o transfer, temos a matriz, eles fazem o modelo, fazem a aplicação da gengiva artificial, aí fazem um elemento, né, de cerâmica, de implante. E esse capítulo foi gentilmente escrito pelo nosso amigo Fernando Burato, lá da CNG, né? E aí, nessa 4ª edição, a gente tem também uma chamada, aí que é o implante, né? Uma chamada, assim, para o aluno conhecer, mesmo que seja superficialmente, né, o que é uma UCLA, um componente, para ele ter ideia do que é. E depois a gente já colocou também a tecnologia de CAM, né? O 3D, nessa edição aqui, que é uma chamada também para conhecimento do aluno. Fazemos na escola? Lógico que não, né? Porque é um curso de formação, mas ele tem que saber o que está rolando agora nessa nova tecnologia, impressão 3D, e esse texto aqui foi escrito também pelo Luiz Fernando Burato e o filho dele, o Felipe, né? Muito legal, né? Então, a gente tem uma chamada boa aqui. Então, a prótese fixa está bem completa também. Em seguida,
a gente vai, nós estou falando muito, né? Prótese total. Na prótese total é de cabo a rabo, né? A gente tem anatomia de maxila e mandíbula, né? Modelo individual, base de prova, plano de cera, né? Tudo conforme manda o figurino. E a harmonia. Por que que a gente faz tudo isso? Né? Para que a gente tenha a harmonia global da face, né? Com os planos de cera. E aí, montagem dos dentes, uma técnica fácil para o aluno conhecer, tipos de dentes, né? Para ele ter ideia também. E aí, vamos fazer a montagem dos dentes, as cartas moldes e as montagens dos dentes, dente a dente. Dente a dente. Né? Então, o aluno vai seguindo por aqui e ele vai colocando lá incisivo, lateral, é assim que monta, nessa posição, longo eixo assim, assim, assado, ali a mediana. Então, não tem como não aprender a fazer uma montagem de dentes, por mais simples que seja. Evidentemente que hoje nós temos várias técnicas de montagem de dentes, mas para o aluno de formação, a gente tem que dar o beabá. Alfabetização. Tem que primeiro aprender as vogais, as consoantes, para construir as palavras. Aqui é a mesma coisa. Como é um livro de formação, ele vai ter a maneira de se fazer uma prótese total, né? A posição do dente no arco e a oclusão. Isso ele tem dente a dente aqui. Aí nós temos, já uso aquela técnica, né, de acrescentar aquele cartão no pino guia incisal, para que a gente possa ter aquele mínimo de espaço para fazer aquele ajuste oclusal. Então, é bem atualizado mesmo. Aí nós damos também a prótese total imediata, com seu respectivo guia cirúrgico, né? Que é muito importante que a gente tenha o guia cirúrgico na hora da extração dos dentes, a adaptação da prótese, né? Falamos de conserto e fazemos algumas chamadas também. Nessa quarta edição, a gente tem aqui, né, o guia, tá vendo? Algumas chamadas de reforço metálico, né? O guia multifuncional. E aí a gente tem bastante completo. Fazemos uma chamadinha, né, das próteses oncológicas, obturadoras, né, a prótese total híbrida, a prótese com barra clipe, né, O-ring. Então, a gente faz, assim, um pacote completo da prótese total. E, em seguida, a gente tem a prótese removível, com todos os conceitos, e quem vem para fazer a estrutura metálica desta parte da removível é o especialista em estrutura metálica, que é o Toninho, né? O Toninho da PPR, que é fantástico. Então, a gente tem toda a parte científica, né? Grampos, posição, delineador, aí ele dá tudo isso na aula que ele vem, fundição, inclusive. Né? Toda a parte de fundição também está descrita aqui no livro. Tá? Então, o aluno ele não vai ficar perdido. Por último, a gente tem noções básicas de ortodontia, que é o aparelhinho de placas ativas, que todo protético tem que saber, todo técnico tem que conhecer e tem que saber dobrar pelo menos alguns fios, né, de retenção, algumas molas, ele tem que saber fazer e aplicação da resina também. Então, a gente faz alguns aparelhinhos, né? Esses são, tá vendo? São os aparelhos, as placas ativas que a gente passa no curso. E agora também tem, na última parte, a parte da placa mil relaxante, usando o nosso delineador, né? Para determinar o eixo, né? A linha equatorial,
para depois, então, a gente construir uma placa. E aí, quando o aluno chega aqui nessa parte, o curso acabou. Aí a gente faz o encerramento do curso, né? Depois, aí nós levamos 24 meses. Eu tenho aqui, ó, segunda edição, tá? E eu quero a próxima edição, tá? Segunda Sim, edição senhor. que eu só Se tivesse me tive, avisado, só a gente tinha se comprei encontrado na ganhei quinta-feira. aqui. Olha, Ganhei um quem foi autógrafo. que deu? Deu aí. Então eu quero a próxima edição disso aí. Minha querida, eu gostaria que você mostrasse mais uma vez a capa do livro para o pessoal e dissesse aonde eles vão achar para comprar. Tá? Porque tem muita gente que fala assim, você fala tanto daquele livro, e aonde a gente acha para comprar? Olha, eu tenho visto na editora Napoleão, na própria editora, eles estão vendendo, né? E eu e o Flávio também temos alguns volumes, né? Que a gente pode dispor esses volumes, né? E aí pode me chamar no privado. E eu tenho, inclusive, enviado alguns volumes, né? A última foi para o laboratório da Alessandra. Oi, Nilda! Lá no Tocantins. Mandei alguns volumes para lá, para o laboratório. O dentista, que é o chefe lá, comprou vários volumes para entregar para os funcionários, para eles terem, né, terem uma sequência. Se não for perguntar muito, você pode falar o valor? Pode o quê? Cortou. O valor. Cortou. Quanto? Não, o valor, eu prefiro falar no privado, se No houver, privado. né, porque, tá, eu preciso ver direitinho com a editora, tá bom? Tá certo. Minha querida, para a gente encerrar, você gostaria de fazer alguma consideração? Conhecida sua, que é da Bolívia. Daí, se você o conhece, você pode passar o meu contato para ela, tá? Que eu mando, sim, um livro para ela, tá bom? Vou gravar aqui. Se você quiser fazer uma consideração final... Tem o Sérgio aqui, que é de lá da Bahia, já estou levando o seu. Está me cobrando aqui. O professor Flávio leva para você. João, Lucimara, olha, tudo bem com vocês? Lucimara está se restabelecendo direitinho? Lucimara teve um probleminha aí na perna, né, Lu? E aí está em restabelecimento. Espero que você esteja super bem agora. Quem acabou de entrar aí, ô Shirley, foi o Prótese STG Tiboni. Tá? O Alexandre. Thaís. Obrigado pelo prestígio. A Nilda Sacomura também tem o seu volume aqui, te aguardando, tá bom? Espero sua visita. Olha aí, Nilda, que bom. Shirley, eu particularmente gostaria de te agradecer, tá? A sua participação, mas não é só a sua participação na live, não. É a sua participação na minha vida como minha amiga e na minha vida profissional. Você sabe, já cansei de dizer isso para você, tá? Se hoje eu sou o que sou hoje, foi você que me incentivou a fazer a coisa certa, tá certo? Então, agradeço imensamente por tudo, agradeço por você ter aceito o meu convite de estar aqui falando sobre ensino da prótese, porque isso a gente tem que contar para os amigos, e eu convidei vários amigos para estarem aqui assistindo, tá? Porque você tem uma importância muito grande para mim e para o ensino da prótese. Não estou menosprezando os outros professores, não. Tá? Obrigada, eu estou segurando aqui a perninha do ego, porque ela está subindo. Eu tenho que segurar. Deixa subir, minha Obrigada querida. a todos que estão nos assistindo. Né? Foi assim, gratificante ver tanta gente boa, como diz a Lucimara, né? A máfia, não é tanta máfia, né? Mas, nossa, que bom. Fiquei feliz.
também estamos assistindo aí, ó. Uma grande mestra. Grande mesmo. A Lucimara, fantástica. Alexandre, Thaís, todo esse povo maravilhoso. Tem uma missão, assim, linda mesmo, né? A missão de transmitir, né? O pouco que a gente sabe, o pouco que a gente conhece, para a gente poder transmitir. Esse povo tem esse dom maravilhoso, né? De estar ensinando todo mundo, inclusive a mim, né? Ô, José Milton, tudo bem? José Milton também, meu aluno lá de feira. Boa noite. Muito, muito feliz mesmo de ter participado dessa live. Foi, assim, muito gratificante mesmo. Muito bacana. Então, ó, Lucimara, que está aqui nos assistindo, vai estar oportunamente numa live com a gente, já a convidei e ela aceitou. Tá? O Alexandre Oliveira, a Thaís Nogueira, o Frederico Gomes, porque a gente tem muito que falar de prótese. Tá bom? Verdade, muito obrigado a todos que assistiram. Eu só gostaria de fazer uma observação. Tá? Você me conhece há muito tempo, eu sempre fui muito sugador das pessoas, eu acho que a gente tem que sugar de quem sabe. Tá? Aquilo que eu aprendi com os nossos grandes mestres, com você, com o Chiro, com o Tomás Gomes. Tive agora em São Paulo, finalizei o curso lá com a Thaís Nogueira, com o Alexandre, com o Frederico Gomes, foi um curso fantástico. Tá? Eu ministro cursos aqui em Brasília, eu tenho um centro de cursos aqui, e ministro curso fora também. Já tive a oportunidade de estar em alguns países fora aqui do Brasil. Uma época, passei 8 meses na Europa, onde eu frequentei vários países, onde eu dei curso, onde eu fiz curso, onde eu dei consultoria. Aqui na América Latina também. Aqui no Brasil já viajei quase todos os estados. Gostaria de dizer para aqueles colegas que eu estou sempre à disposição. Qualquer ajuda que precisar, nós estamos aqui. Tá? Qualquer dúvida que tenha, aí no meu Insta está o meu privado, o meu telefone privado. Pode me chamar sem problema nenhum. Eu só gostaria de falar o seguinte. No próximo dia 25, na Black Friday, nós estaremos lançando um curso de protocolo Planejamento Reverso, online. Tá? Nós temos o curso presencial aqui. No próximo final de semana eu estarei com alunos aqui. Tá? E nos cursos presenciais eu recebo protético, recebo dentista que vem fazer o curso. E muita gente às vezes quer fazer o curso e pela distância não pode fazer. Então a gente pensou nesse curso online que é para melhorar um pouquinho, para ajudar um pouquinho naquilo que a gente pudesse. Oi. Tá bom, então, minha querida? Nesse seu curso online não vou poder participar, eu estarei dando aula lá em Feira de Santana. Tá ótimo. Então, obrigada a todos. Obrigado de coração. Mas é de coração mesmo. E sucesso para todos que estavam nos assistindo também. Tá bom. Exatamente. Então, um abraço. Estamos aqui à disposição. Um grande abraço a todos, muito obrigado, os que ficaram aí nos assistindo. Um beijo. Fica com Deus. Beijo.